Olá, meus queridos alunos, bem-vindos ao canal Ciências é Fundamental. Eu sou Susana Seibert e hoje a gente vai ter mais uma aula do nono ano. Esse assunto que nós vamos falar hoje não é novidade para vocês, ou pelo menos não deveria ser, porque, como vocês sabem, os nossos conteúdos do ensino fundamental foram reformulados do ano passado para este. E esse conteúdo que nós temos que ver este ano, ele já foi visto nos moldes antigos, na organização, na distribuição antiga dos conteúdos, já foi visto lá no sétimo ano. Então vai ser bem tranquilo, porque é um assunto que vocês já ouviram falar, tá? Qual é esse assunto? Teorias evolucionistas. Mas é óbvio que a pegada vai ser um pouco diferente, né? Vocês já estão no nono ano. Vai ser um pouquinho mais aprofundado. E eu trouxe hoje a aula num formato diferente, tá? Eu não coloquei no quadro para não ficar um esquema aqui, outro no quadro, e aí depois vocês acabam se confundindo. Além do que, esse meu quadro é só um pedaço de quadro, na verdade, e fica pequeno eu escrever com uma letra grande o suficiente, aí não cabe tudo, daí fica uma... Enfim, eu acho que assim vai ser melhor. Não se preocupem se vocês não estiverem conseguindo ver esse esquema aqui no vídeo, porque eu vou compartilhar a imagem com vocês lá na nossa sala de aula, também no Instagram, Ciências é Fundamental, tá bom? Então vamos lá. Teorias evolucionistas. Bom, vamos começar contando a história, não é? De que os seres humanos sempre se perguntaram, então, por que existem todas as espécies, os animais que existem hoje, não é? E se perguntam se eles sempre foram assim, ou o que pode ter acontecido, né? E vários cientistas, não é? Todas as teorias que nós entendemos hoje como aceitas foram consequência de uma série de, digamos assim, raciocínios e conclusões. Então nós temos uma evolução, né, desses conceitos. Ali no século XVIII, né, a teoria aceita era a teoria do fixismo, que as espécies eram fixas, que elas não mutavam, que elas não se modificavam, se alteravam, né, ao longo do tempo, e as características permaneciam sempre as mesmas, tá? Então, é o que eu coloquei aqui. Muitos cientistas acreditavam no fixismo, né? Era uma ideia aceita, não necessariamente proposta por alguém, mas era ideia em vigência, digamos assim, né, na época. Inclusive Lamarck, que criou o sistema binomial de nomenclatura, acreditava nisso, tá? Depois disso, um cientista, né, principal por propor essa ideia, acreditava que as espécies se transformavam ao longo do tempo. Então nós já temos aí uma evolução, não é, de raciocínio, digamos assim. E um pouco depois, então no século XIX, um cientista chamado Lamarck, então começou a desenvolver a sua teoria, que se baseava na ideia de que os organismos atuais, eles teriam surgido, sim, de outros organismos mais simples, porque nessa época eles acreditavam que organismos poderiam surgir de matéria inanimada. Então, surgia, por exemplo, de um pedaço de carne, surgiam moscas. Tá, depois essa teoria também caiu por terra, óbvio, né? Mas eles acreditavam, então, numa evolução de numa graduação na complexidade e, obviamente, todos, né, começam no simples e vão ficando mais complexos. Mas como que Lamarck, então chamado essa teoria do lamarckismo, né, todos os conceitos desenvolvidos por Lamarck, ele então dizia que os organismos atuais teriam surgido de seres mais simples e que teriam a tendência natural de sempre aumentar de complexidade. Mas como que isso era possível? Então ele surgiu duas teorias. A lei, né, do uso e desuso, onde na medida que nós usamos um órgão, ele se torna mais forte, mais complexo, mais desenvolvido. E na medida que nós não usamos outros, eles acabam ficando atrofiados, né? Por exemplo. Então, o exemplo mais clássico que nós vemos, inclusive nem tem no livro de vocês, mas se vocês forem ver na internet,
é o da girafa, né, das girafas, que segundo a teoria de Lamarck, então, conforme elas iriam esticando esse pescoço, elas iam, né, desenvolver esse órgão para poder alcançar folhas mais altas. E depois, consequentemente, a outra lei seria a lei das heranças adquiridas. Uma vez que eu me esforcei tanto, me alonguei o meu pescoço, né, para alcançar folhas mais altas, eu teria a capacidade de passar isso para os meus descendentes. Então, isso é a lei das heranças adquiridas. Uma vez que eu adquiri, eu posso passar isso para os meus descendentes, tá? Porém, eles não explicavam como isso acontecia. É importante ressaltar que Lamarck e Darwin, que é o que nós vamos começar a ver agora, né? Eles não sabiam sobre DNA, sobre mutações, então era antes disso, né? Nós estamos vendo a história do desenvolvimento, da construção desse raciocínio até chegar nos tempos atuais. Então, depois de Lamarck, então Darwin já sabia do estudo de Lamarck, né? Digamos que ele então aprimorou e em cima disso, não em cima disso necessariamente, né? Mas com os conceitos da época, aperfeiçoou essa teoria, por isso que Darwin, então, é conhecido como o pai da evolução, porque ele conseguiu explicar um pouco melhor como acontecia e como não acontecia certas coisas, né? Que nós vamos entender melhor porque essa história do Lamarck não era bem assim, tá? Então, temos o darwinismo, também um pouco depois aqui junto com o Lamarck, e ele desenvolveu então a teoria da evolução biológica por seleção natural, tá? Então essas daqui são as principais ideias evolucionistas e agora nós vamos entrar no trabalho de Darwin para estudar ele, porque, né, é a partir dele que nós temos as nossas ideias, nossos conceitos atuais de o que seria então evolução, né, entendida nos dias de hoje. Primeiramente, então, Darwin realizou uma expedição, né, a bordo do navio Beagle, por volta ao mundo inteiro, né? Ele esteve em vários continentes e ficou 5 anos viajando, imaginem. Ele teve a capacidade, isso possibilitou ele observar diferentes ecossistemas, habitats, dispersão de indivíduos. Ele conseguiu também, buscava fósseis, encontrou fósseis, coletava muitas espécies de animais, coletava tudo que, né, passava pela frente, ele coletava, e fósseis também, né? Inclusive Darwin esteve aqui no Brasil, né, 2 vezes, uma na ida, outra na volta, e em vários locais, né? Como, por exemplo, Fernando de Noronha, entre outros. Mas durante essa viagem, não é? O trabalho dele ficou mais famoso por ele ter coletado espécies de tentilhões nas Ilhas de Galápagos. Primeiro ele só coletou, anotou as coisas, mas depois que ele, voltando para a Inglaterra, que ele aperfeiçoou então essa teoria, estudando todas as coisas que ele tinha coletado, tá? Então assim, é um somatório de fatores que Mendel observava. Um deles foi essa grande viagem, não é? Que ele era um naturalista, observou a natureza, né? E descrevia tudo. Mas também ele observava, ele tinha uma criação de pombos, né? Ele observava como que criadores faziam seleção artificial de indivíduos para criar raças, né? Como, por exemplo, de cachorros ou então pombos, inclusive plantas, não é? E acabavam selecionando os indivíduos que queriam para reprodução. Isso, então, ele considerava uma seleção natural. Ele olhou isso, né? E pensou: será que isso não pode acontecer na natureza? Mas esse raciocínio aconteceu, digamos assim, meio que junto a um livro que ele leu, de um economista, inclusive, né? Que nesse livro falava assim, sobre o crescimento das populações, que as populações crescem de maneira exponencial. Por que exponencial? Porque eu tenho um indivíduo, né? Depois eu tenho 2. De 2, cada um vai ter sua prole, né? De 2 nós vamos ter 4, de 4 nós vamos ter 8, e assim vai crescendo sempre exponencialmente.
como a dispersão do vírus do coronavírus, né? Exponencial. Uma pessoa passa para duas, que duas passam para mais um monte e assim por diante. Isso que é um raciocínio, né, de expansão exponencial. Diferente da disponibilidade de recursos, né? Então, esse economista diz, ó, a população cresce muito mais rápido do que os recursos. Os recursos simplesmente vão dobrando, né? No caso da espécie humana, nós podemos plantar, mas nós plantamos cada vez um pouquinho mais, não é exponencial, tá? Então, com isso, ele pensou, será que isso não é uma forma de a natureza selecionar? Tem um monte de filhos, filho, né? Prole. Só que não tem alimento para todo mundo. Quem vai sobreviver? Sempre tem, né? Quem nunca observou um ninho de passarinho? Quando a mamãe chega, os filhotinhos tudo começa a abrir a boca, assim, o que tá mais alto com a boca lá é o que vai receber. E esse vai crescer mais rápido, vai ganhar mais comida, consequentemente vai ficar maior do que os outros e vai sempre ganhar mais comida também, né? Essa é uma forma, né, digamos assim, ele tá crescendo mesmo porque tá recebendo mais comida. Mas na natureza, né, onde de maneira geral nós temos uma distribuição de alimentos, quem vai sobreviver? O mais forte, o mais rápido, né, o mais esperto, o mais bonito, muitas vezes, porque é selecionado para acasalar, né? Nós podemos, já adiantando aí essa teoria de Darwin, ter o exemplo das aves, né, que atraem as fêmeas com as suas penas. Então, com esse raciocínio, Darwin desenvolveu uma teoria que ele nomeou de teoria da seleção natural, onde a natureza, com diversos fatores, não só a disponibilidade de alimentos, mas também o clima, catástrofes naturais, camuflagem, atratividade, essas coisas. Então, seriam fatores que vão preservar características ou variações favoráveis desses animais e vão eliminar características desfavoráveis, né? Então, essas características, né, ele chamou de características que são adaptações. Características que facilitam a sobrevivência e a reprodução de um organismo em determinado ambiente. Óbvio que se ele sobreviveu, ele vai conseguir se reproduzir e passar, né, as suas características adiante. Então, qual foi, afinal, a mudança entre Mendel e Lamarck? Porque os dois estão falando que passa para os descendentes, né? Só que assim, Darwin dizia que o animal nascia com uma característica e essa característica era selecionada, tá? Então, não é que ele desenvolvia ao longo da sua vida, mas ele já nascia com essa característica, né? Atualmente, nós entendemos, então, por que modificações genéticas no DNA causam um ser a nascer diferente e daí ser selecionado pelo ambiente, né? Mas isso é uma outra história. O exemplo desses ratos aqui, né? De camuflagem. Olha, esses ratinhos que nasceram pretos aqui neste ambiente mais bege, eles vão ser mais facilmente identificados e vão mais facilmente ser predados, né, por essa coruja nesse exemplo. Consequentemente, quem vai conseguir se reproduzir mais? Sempre os que conseguem sobreviver são os que se camuflam melhor aqui. E esses ratos dessa coloração vão conseguir, então, aumentar em número, enquanto que os outros vão gradativamente sendo extintos, né? Por, no caso aqui, essa seleção natural, uma seleção de predação, né? Não disponibilidade de alimento neste exemplo. Aí, nós temos esse exemplo, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum outro exemplo aqui. Tem outros exemplos no livro de vocês, não é? Onde nós vemos que características vão então facilitar a obtenção de alimento de diferentes espécies e vão sobreviver, né? Uma coisa legal dizer assim, que hoje em dia nós entendemos que mutações, né? Como por exemplo, raios de sol podem causar mutações na nossa pele
e, consequentemente, termos uma célula cancerosa, cancerígena, né? Cancerígena. Só que essa mutação aqui, né, no meu corpo não vai passar para os meus descendentes. Isso também é a diferença entre Darwin e Lamarck, né? Então, se eu cortar o meu dedo fora ou não usar o meu braço para me alimentar, ele vai atrofiar, isso vai passar para os meus descendentes? Não, porque não é uma modificação no meu material genético. A de cortar o dedo é mais legal, né? Corto o dedo. Meus filhos vão nascer sem um dedo? Não, né? Não, isso não é um defeito no meu DNA. É uma coisa que aconteceu ao longo da minha vida, tá? Então, em resumo, é isso. Vocês, com a leitura, vão conseguir entender bem melhor, com certeza, complementar. Eu tento ser rápida, sucinta e direta, para que vocês também assistam todo o vídeo. E aí os problemas, então, só para finalizar, os problemas na teoria de Darwin são que ele não sabia dessa história de DNA, né, e mutações. Mas ele conseguiu explicar que sim, o indivíduo primeiro nascia com uma determinada característica para depois ser selecionada. Outros problemas na teoria dele eram a falta de evidências de ver indivíduos realmente a olho nu se transformando, né? O que não acontece, porque nós precisamos de muito tempo para isso. E essas variações no material genético não acontecem assim tão rápido, tá? Base para isso são os fósseis, uma das pistas que sustenta essa ideia de evolução, tá bom? Então, nos vemos na nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar para vocês os resuminhos e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.